Alô, alô você, alô galera, alô meu caro estudante. Hoje nós vamos trabalhar uma matéria diferente, né? Uma área do conhecimento nova que nós vamos explorar nos nossos encontros virtuais. Vamos falar de arte, tá certo? Me acompanha, a gente vai falar sobre a arte grega. Eu espero que você goste. É um tema que está conectado. A arte, a gente pensa que é só da área de linguagens, realmente, tecnicamente é, mas se você for ver direitinho, o estudo da arte, ele perpassa pela geografia, em muitos temas, ele perpassa pela sociologia, assim, de forma bastante frequente, né, constante, pela filosofia nem se fala, e claro que tem a ver com história, de tal maneira que está amplamente conectado com a área das ciências humanas, e vai ser um prazer trabalhar com arte com vocês. Nós vamos partir para questões mais teóricas, tá certo? E em outros momentos nós faremos experiências mais práticas, devidamente orientadas, conforme pretendo fazer com vocês mais adiante, tá legal? Por hoje, nós vamos tratar de um assunto, como eu já antecipei, que é exatamente os fundamentos da arte grega, uma das principais civilizações que moldaram a nossa civilização, a civilização ocidental. Ela é, em última instância, herdeira da civilização judaico-cristã, negável, né? E também da civilização greco-romana, da civilização clássica. De maneira, pessoal, desculpem, de maneira que estudar a Grécia Antiga é estudar um pouco das nossas raízes, quer seja na política, quer seja na sociedade como um todo, no esporte, quer seja na arte, tá? E é com esse propósito também de fazer a conexão do ontem com o hoje, né? Da arte como esse invólucro, né? Que abraça e que permeia os seres humanos desde os tempos pré-históricos, né? Quando os homens já articulavam a arte na parede das grutas, das formações rochosas, das cavernas, até o momento atual, a arte sempre esteve presente na vida dos seres humanos. É com esse propósito que nós iniciamos o trabalho, que agora damos esse pontapé inicial. Arte, arte grega, tá certo? Vem comigo, vamos trabalhar. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, exatamente para que vocês possam também visualizar esse slide. Havendo interesse, é só me pedir lá no grupo material que eu procuro passar para vocês sem nenhum problema. O material, estou trabalhando com material oficial, certo? Como você pode constatar aqui, produzido e vistoriado e assessorado pela Secretaria Estadual de Educação. Tá legal? Então, é um material oficial da Secretaria de Educação, disponível para vocês. Você que está no segundo ano do ensino médio ou no segundo módulo, esse conteúdo faz parte de maneira integrada dessas grades curriculares, não é? De acordo com o currículo oficial, com a reorganização do currículo oficial de Pernambuco. Então, me acompanha, vai aí se preparando para a gente discutir arte. Se você quiser, se for o seu estilo, para mim eu gosto dessa técnica. Pegar o caderno, separar uma matéria para arte, né? E durante a aula rabiscando ali alguma coisa, fazendo algumas anotações, alguns apontamentos, algumas palavras-chave, alguns conceitos que vamos apresentar aqui, alguns tópicos que fará com que você futuramente você relembre o assunto a partir daquele tópico, você relembre a explicação e os conceitos a partir daquela palavra-chave que você colocar. É isso um propósito, inclusive, do mapa mental, né? Então, se você tem essa técnica, faça. Se você ainda não conhece, procure desenvolvê-la, porque, como eu disse, é útil. Eu, particularmente, uso bastante isso, eu continuo estudando, a gente nunca para de aprender, né? E é um recurso que, como eu disse, é válido para a gente que estuda, para a gente que é estudante, que estamos interessados em aquisição de conhecimento. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, trabalharmos essa parte da escultura grega
da mitologia e do teatro. Você sabe que a Grécia, os romanos posteriormente vão assimilar muito da cultura grega, né? Mas a Grécia, em específico, ela tratava o corpo humano, basicamente o corpo masculino, muito mais do que o feminino, como uma coisa perfeita. Meio que aquele mantra oriental, né? Corpo, não, mente sã em corpo são. Então, o corpo humano era visto, principalmente o corpo masculino, como uma obra de arte, como uma coisa perfeita. O Shakespeare, lá na frente, lá na época da Renascença, vai inclusive falar isso, né? Que obra de arte é o homem? Disse William Shakespeare, 1500 anos depois dos gregos estabelecerem o corpo humano como uma espécie de exemplo e de protótipo de perfeição. Por isso tinha muitas esculturas gregas apresentando inclusive um nu frontal, mas que de forma alguma passa longe de um aspecto de vulgaridade, passa muito longe, tem nada a ver com algum aspecto pornográfico, é uma coisa realmente, você nota, né, e percebe a veia artística ali, porque de forma alguma conseguimos, mesmo que queiramos, né, associar esse tipo de arte a algum tipo de ato de lascividade, né, por exemplo, ou de pornografia. É muito interessante. Vamos nela, vamos lá. Fazer algumas leituras, né? Eu peço a atenção de vocês e peço a permissão nesse sentido, porque a contemplação da arte no sentido de visualizarmos a imagem, não é? Quer seja da pintura, da escultura, ou de outro tipo de manifestação artística, ela vem acompanhada também de uma explicação e de um pequeno box, um pequeno texto que a gente precisa se familiarizar com isso junto. Diz assim: enquanto a arte egípcia, que a gente vai ver depois, está um pouco ligado ao primeiro módulo, né? Mas a gente pode fazer uma revisão sem nenhum problema, tudo soma, tudo vem para agregar, né? E não para separar, obviamente. Enquanto a arte egípcia é uma arte ligada ao espírito, porque a religião fazia muito mais parte do cotidiano do Egito do que na Grécia, muito embora os gregos também fossem religiosos, né, numa perspectiva diferente, mas também eram religiosos, a arte grega liga-se à inteligência. Como eu disse, os gregos, pessoal, eu vou explicando aqui para vocês, principalmente Atenas, das cidades mais importantes, das polis, como os gregos chamavam, né? Mais relevantes da Grécia Antiga, ainda hoje a capital da Grécia. Em Atenas, se tinha como princípio a questão da educação, da instrução, do conhecimento. É lá que surge, é o berço da filosofia ocidental, não é? Que surgem as três grandes mentes da filosofia: o Sócrates, Sócrates de Atenas, que surge e dali se irradia, né? Para os discípulos dele, o Platão e o Aristóteles. Então veja a ênfase no pensamento, na inteligência, na criticidade, na educação. Veja a ênfase que você tinha nesse setor, em toda essa parte, em Atenas em específico, e, óbvio, em uma outra quantidade de cidades gregas ali ao redor. Então, vamos ler de novo. Diz assim: enquanto a arte egípcia é uma arte ligada ao espírito, a arte grega liga-se à inteligência, pois os seus reis não eram deuses, mas seres inteligentes e justos, que se dedicavam ao bem-estar do povo. Veja que coisa interessante. Eram os chamados. O Aristóteles falava nos reis filósofos como sendo os seres humanos mais capacitados para estar à frente de uma polis. Se ele fosse filósofo, se ele fosse entendido, se ele fosse esclarecido, se ele fosse um estudioso. Tá? Os gregos, se fosse no dia de hoje, nós tínhamos aquilo que chamamos de politicamente incorreto, que é a imaginação de que existem seres humanos capazes e outros incapazes, seres humanos aptos e seres humanos inaptos, seres humanos melhores e seres humanos piores, seres humanos mais avantajados e menos avantajados. Os gregos tinham essa perspectiva, tá? Então, tipo, a governança não era para todos. Estar à frente de um povo, de uma polis, de uma sociedade, de uma cidade, não era para qualquer um, e sim para aqueles que se dedicavam, os bem-nascidos, né? Que vinham de famílias tradicionais e que podiam pagar pela instrução. A filosofia não era ensinada
ou melhor dizendo, a educação não era ensinada gratuitamente a todo o povo, a todo mundo que se interessasse, escola gratuita, pública, não existia isso, tá certo? Então, só os mais aptos, que eram, em geral, pessoas que vinham das famílias mais tradicionais, eram aqueles que ganhavam a instrução e, logicamente, chegavam aos cargos de comando, que chegavam aos cargos políticos mais relevantes, né? Aqueles que não vinham das famílias mais importantes ficavam relegados a um plano secundário, a funções e trabalhos mais braçais, né? E menos importantes do ponto de vista tanto financeiro quanto político, ideológico. Aí fala, a arte grega volta-se para o gozo da vida presente, tá? Veja que coisa interessante. Se você tem uma arte religiosa, como a egípcia, a religião, o cerne dela, não é a vida aqui na Terra. O cerne é a vida no além, no pós-morte, na eternidade, no paraíso, não é? Então é disso que se fala, do porvir, tá? Mas a arte terrena dos gregos, né, tinha outra perspectiva, de você usufruir dos bens que a vida lhe proporcionava, aqui, nesse mundo, né, enquanto você está vivo. Por isso a ideia do corpo, não vou dizer sarado, né, mas um corpo em perfeitas condições clínicas, físicas e estéticas, tá? Olha as esculturas aqui que não me deixam mentir em absolutamente nada do que estávamos falando. Figuras masculinas e femininas. No caso da masculina, você tem um nu presente. Note você a musculatura, é um atleta, né? Um lançamento de disco. E note você a ausência aí de gordura, né? De barriga. Note você a perfeição do corpo. O mesmo podemos dizer da Vênus, aí da mulher, né? Dando essa conotação de não só de perfeição, mas também de saúde e de estética, né? De vida terrena presente, digamos assim, abarcando essa questão de uma vida saudável, uma vida dedicada aos esportes, ao pensamento, ao lúdico, ao conhecimento, à filosofia, à razão e à criticidade. Vamos ler o texto. Diz assim: contemplando a natureza, o artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações. Na sua constante busca da perfeição, o artista grego cria uma arte de elaboração intelectual em que predomina o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal. Essa questão do equilíbrio e da harmonia. Mente sã em um corpo são. Lembra do que eu falei minutos atrás. E aí continua. Eles têm como características o racionalismo. Olha o que eu disse minutos atrás. Racionalismo, razão, criticidade, pensamento analítico. É diferente de religião, porque com a religião você tem o campo da fé, que é subjetivo. O campo racional é um campo mais palpável, mais subjetivo. Eu não estou dizendo que uma coisa é mais importante que a outra. Eu não estou dizendo, fazendo juízo de valor, que uma coisa é mais relevante, mais correta, mais certa, melhor. Não é isso. Estou apenas estabelecendo as diferenças aqui, os parâmetros que nos fazem perceber essas diferenças. E aí, continuando de novo, ó, eles têm como características o racionalismo, o amor pela beleza, viu que eu falei do corpo sendo exaltado como uma peça artística ali perfeita, e se é perfeita, não pode ter barriga, não pode ter culote, não pode ter outros, nos dias de hoje, considerados problemas. Mas isso nem sempre foi um problema, a coisa da estética é um negócio bem dinâmico. Houve uma época, por exemplo, no começo do século XX, começo do século passado, que mulher bonita, de corpo bonito, era considerada um pouco mais voluptuosa, um pouco mais cheinha, a gente podia dizer assim, né? Ao passo que hoje, as modelos, por exemplo, que desfilam nas agências de moda, elas são magérrimas, ok? Então, esse conceito de beleza, da estética do corpo varia bastante, tem variado bastante ao longo
dos tempos ao longo da história, conforme as sociedades interpretam o belo de uma forma ou de outra. O interesse pelo homem, essa pequena criatura que é a medida de todas as coisas, e a democracia. Essa questão do que o homem é a medida de todas as coisas foi de um pensador sofista, né, grego, chamado Demócrates. Acho que foi o Demócrates, né, quem fala essa parte de que o homem é a medida de todas as coisas. A gente envereda por esse caminho e explica o que ele quis dizer, isso numa aula de filosofia, que tratemos do assunto dos sofistas. Não é o nosso objetivo aqui. Hoje, muito embora estejamos estudando os gregos, mas estamos estudando na filosofia, o pensamento, e sim muito mais as manifestações artísticas. Olha só as colunas. Os gregos eram arquitetos, que aliás os romanos vão copiar, né, esse modelo de arquitetura, e eles trabalhavam muito a construção de palácios, de prédios públicos, de anfiteatros, e as colunas eram baseadas principalmente nesses três modelos que vocês estão vendo aí. O modelo dórico, os dórios, foi um dos povos de origem asiática que fundaram cidades gregas importantes como Esparta, por exemplo, um dos povos fundadores da Grécia. Aí tem o modelo jônio, os jônios foram também um dos povos de origem asiática que fundaram cidades, polis gregas, são responsáveis também pela origem da Grécia. E o modelo coríntio, né? Os coríntios eram uma cidade grega que, aliás, Paulo, o apóstolo Paulo, evangelizou e escreveu uma carta, né, aos Coríntios, que ficou sendo um dos livros da Bíblia do Novo Testamento. Note você que os estilos dos capitéis, que é essa parte superior da coluna, é bem diferente de um para o outro. O estilo dórico é um estilo muito austero, ou seja, significa dizer o quê? Simples, sem grandes firulas, sem grandes ornamentos, sem grandes enfeites, muito mais simples, né? O estilo jônico, ele já apresenta os capitéis com essa forma espiral. Você está vendo aí, arredondada na forma espiral. E o estilo coríntio, muito mais ornamentado, muito mais enfeitado. Não apenas com os capitéis em forma redonda espiral, mas usando de mais floreios, né? De mais ornamentos, de mais uma parte aí de embelezamento, tá? Repito, os romanos vão se apropriar muito dessa característica, desse estilo, e vão, inclusive, aperfeiçoar na construção dos seus prédios públicos, seus anfiteatros gigantescos, como o Coliseu, etc. Vamos ler o que o texto nos apresenta? Vamos ver qual é as informações contidas aqui nessa lâmina. Me acompanha. Diz assim: as edificações que despertaram maior interesse foram a dos templos. A característica mais evidente dos templos gregos é a simetria entre o pórtico de entrada e dos fundos. O templo era construído sobre uma base de 3 degraus. O degrau mais elevado chamava-se estilóbata, e sobre ele eram erguidas as colunas, aqui mostradas nesses estilos que nós acabamos de ver e acabamos de discutir. As colunas sustentavam um entablamento horizontal formado por 3 partes: o arquitrave, o friso e a cornija. Como nos diz o texto, as colunas e entablamento eram construídos segundo os modelos de ordem dórica, jônica e coríntia, conforme explanamos aqui para vocês. Veja que curioso, né? Os gregos, eles criam esse estilo, e fala muito aqui no texto em templos, porque eles dedicavam suas construções arquitetônicas aos deuses. Dionísio, Afrodite, o Zeus, que mais a gente podia citar aqui de divindade grega? O Cronos, que era o deus do tempo, né? Diferentes deidades que tinham características muito diferentes dos deuses dos demais povos que viviam nessa fase. Porque esses deuses eram considerados, além de imortais e com poderes sobrenaturais, eles tinham algumas características humanas, principalmente no quesito dos sentimentos.
Sentiam inveja, ódio, amor, compaixão, raiva, né? E eventualmente vinham à Terra e inclusive tinham filhos com mortais, nascendo desse relacionamento então semideuses, como por exemplo o Hércules. Você já deve ter ouvido falar e tem filmes sobre ele aí que foram lançados recentemente. Olha o anfiteatro aqui, ó, ao ar livre. O teatro, os gregos também lançam mão do teatro como entretenimento, como elemento de diversão, de transmissão de conhecimentos e de tradições e de mitos, tá? Os gregos foram mestres nisso. Na maioria das cidades gregas, as mulheres elas não poderiam frequentar os teatros. E nem os eventos públicos, assim, dedicados ao esporte, por exemplo. Somente os homens. Os gregos eram muito. Hoje a gente chamaria de machistas. Hoje nós chamaríamos de misóginos, certo? Mas que naquele momento da história, é preciso contextualizar, não tinha ainda definição para esse tipo de comportamento. Isso era muito frequente nas cidades gregas, essa segregação da mulher a um plano secundário. Tá legal? Olha só, os principais monumentos da arquitetura grega. Templos, dos quais os mais importantes é o Parthenon de Atenas, foi parcialmente destruído na Segunda Guerra Mundial. Teatros, a letra B, que eram construídos em lugares abertos, geralmente em costas, para aproveitar, né, as elevações e fazer os degraus que serviam de arquibancada para os espectadores. O grande Sófocles foi um teatrólogo muito importante, acho que o autor de uma peça relevante chamada Medeia, que narra a história de uma mulher de meia idade, ali por volta dos 40 anos, esposa de Jasão, e o Jasão troca a Medeia por uma mulher mais nova, mais jovem, abandonando Medeia com 2 filhos, se não me engano, 2 filhas, e a Medeia, que não tinha condição de fazer a mesma coisa, quer dizer, arrumar outro, traí-lo também e ter um outro companheiro. Não era dada à mulher essa liberdade, como eu já disse, ela não tinha vez, né, dentro dessa sociedade, mas ela, como uma forma de vingança, ela mata, né, a tragédia de Medeia, porque ela mata as filhas do casal e depois comete suicídio, como uma forma de punir o companheiro, o ex-companheiro, pela traição. As peças elas tinham as comédias, igualzinho a hoje, entendeu? Tinha os dramas, né? Tinha as tragédias, como essa que eu acabei de citar para vocês. E se difundiam lendas, e se difundiam conhecimentos, né? E se difundiam ideias, exatamente a partir da encenação dessas peças. Muitas vezes, os papéis femininos, como as mulheres não podiam, na maioria das polis gregas, frequentar, muitas vezes os papéis femininos eram interpretados por homens disfarçados de mulheres, né? Que tinham que fazer um trabalho ali de afinar a voz para poder ficar com a voz mais feminina. Aí você imagina numa área aberta, assim, sem microfone, sem muitas vezes uma acústica que era necessário, você falar para 2.000 pessoas e ser entendido e ser ouvido, né, dentro de um cenário assim a céu aberto. Não devia ser muito fácil, não. Olha só, estamos já chegando no final. Deixa eu só olhar a hora aqui para a gente não se perder. Está chegando já numa reta final aqui da nossa aula, mais uns 5 minutinhos a gente para. E vamos para a pintura. Eu gostaria de fazer, depois de todas essas explicações, né, algumas leituras com vocês sobre esses pontos que aqui eu trago nessa lâmina. Diz assim: a pintura grega encontra-se na arte cerâmica. Então, eles não pintavam ainda o quadro. Essa questão de quadros, pintura a óleo, tela, moldura, isso só vem muito com a Renascença. Ou seja, a partir do século XV em diante. E aqui a gente está falando de um período 5 séculos antes de Cristo. Não tinha essa técnica ainda. A pintura grega ela pode ser evidenciada através de murais e através de vasos de cerâmica, principalmente. E aí, tanto contemplamos a escultura, a arte de ceramista, né? Quanto também a pintura e todo o trabalho de ornamento que era feito em cima disso. Aí diz, retomando. A pintura grega encontra-se na arte cerâmica. Os vasos gregos são também conhecidos, não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também
pela harmonia entre desenho, cores e o espaço utilizado para a ornamentação, além de servir para rituais religiosos. Determinados vasos, determinadas peças devidamente decoradas, devidamente ornamentadas, eram utilizadas em cerimônias religiosas específicas, ok? Esses vasos eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e outros mantimentos. Por isso, a sua forma correspondia à função para a qual se destinava. Olha que coisa interessante. Vasos para água tinham um determinado formato. Vasos para grãos, outro formato. Vasos para vinho ou para azeite ou para celebrações, um formato específico. De maneira que o estudioso, quando ele contempla um vaso grego, ele já consegue detectar qual era a função daquilo, para que servia aquele vaso, de acordo não apenas com o formato, como também dos ornamentos e da pintura que estava ali descrito nele. Ânfora, olha, vasilha em forma de coração, com o gargalo largo, ornado com duas asas, que é isso aqui que a gente está vendo nessa gravura agora. Isso é uma ânfora. Veja como é um formato de um coração, mas não é bem aquele coração que a gente vê nos desenhos. O coração não tem bem esse formato. O coração tem mais ou menos esse formato aqui, né? A hidra tinha 3 asas. Uma vertical, para segurar enquanto corria a água, e 2 para levantar. E a cratera tinha a boca muito larga, com o corpo em forma de um sino invertido para misturar a água com o vinho. Legal essas informações, né, gente? Interessante. Ainda nesse campo da arte, no que diz respeito à pintura e aos vasos, aqui especificamente a pintura, o que é que nós temos aqui? As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias, no que ele fazia cotidianamente. E cenas da mitologia grega também, ou seja, dos heróis, dos deuses, dos semideuses, né? O maior pintor de figuras negras foi o Eséquias. A pintura grega se divide em 3 grupos: as figuras negras sobre um fundo vermelho e as figuras vermelhas sobre um fundo negro e ainda as figuras vermelhas sobre um fundo branco. Basicamente, são esses 3 estilos, esses 3 modelos que representavam as pinturas, geralmente nos vasos gregos, representando ou cidadãos comuns, personagens comuns no cotidiano, no dia a dia, ou cenas de deuses ou de semideuses atuando em conjunto com os seres humanos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, até para a aula não ficar muito comprida, já estamos aí com, deixe-me ver, 28 para 29 minutos, tá certo? E aí a gente encerra. Acho que dá mais tempo, mais um aqui, para poder chegar nos 30 minutos, na meia hora, que é um tempo assim básico, né? Elementar, que não nos cansa muito e ao mesmo tempo dá tempo a gente ver uma gama de conteúdos assim razoável e aceitável. Por último, a estatuária grega, no caso, a arte de se fazer estátuas, né, esculturas, representa o mais alto padrão já atingido pelo homem. Era um negócio de perfeição que ainda hoje impressiona. Sabe por que impressiona? Porque eles não tinham as ferramentas, os instrumentos, os utensílios que hoje nós temos. Eles não tinham acesso à tecnologia que hoje existe. E daí, a partir de ferramentas rudimentares, a partir de ferramentas simples e toscas, grosseiras em alguns casos, você produzir escultura com requinte de perfeição é um negócio inimaginável, impressionante, que ainda hoje deixa a gente assim meio que boquiaberto, né? Na escultura, o antropomorfismo, vou explicar o que é isso. Antropomorfismo são figuras humanas. Antropos, em grego, que significa homem, no sentido de ser humano.
tá? Então, eram as fontes de inspiração mais utilizadas para a escultura, o ser humano. Note você que nessa escultura, você vê um ser humano no frontal, não é? Nota a perfeição do corpo, note os músculos, o peitoral, os bíceps, o abdômen, note os músculos da perna, que definição que até para um atleta de hoje seria algo difícil de se conseguir, né? Os gregos davam muita ênfase a isso, e retratar isso através de uma escultura era uma obsessão, né, que os artistas gregos tinham, e muitos ficaram famosos em sua época e até nos dias de hoje por essa perfeição. A estátua ou as estátuas adquiriram, além de equilíbrio da perfeição das formas, o movimento. Essa ideia de estar em uma cena que representa, como se eles tivessem sido petrificados. Naquele momento em que agiam, naquele momento em que atuavam, naquele momento em que se movimentavam, o artista passava essa impressão através de sua escultura, como se aquilo fosse uma pessoa e como se essa pessoa tivesse sido petrificada, imortalizada, paralisada naquele instante. Tamanha é o realismo, tamanha é a impressão que temos realmente de perfeição e de movimento e de similitude dessas obras com os seres humanos. Agora sim, pessoal, ficamos por aqui nos nossos próximos encontros. Certamente conversaremos mais sobre essa temática e outras que virão para dialogar com a gente sobre a arte grega, a arte clássica, certo? Valeu, gente, e até a próxima aí, se Deus quiser. Beleza? Então, tchau.